Bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Yulis Moraes da Vitória, sou frata da Congregação dos Missionários do Verbo Divino e você está no videocast Pod Flair. O videocast Pod Flair, que nasceu das entranhas da disciplina Educação para a Comunicação no ITESP. Aqui abordaremos questões atuais, com a mente aberta e coração livre. E hoje é o nosso primeiro episódio neste novo formato, e o tema é vocação. Um tema que é muito pertinente e toca profundamente em nossas vidas. Roda a vinheta. Pode falar com liberdade, mas com ética e respeito, pode flair. Hoje vamos explorar como cada um de nós é chamado a seguir um caminho de serviço e dedicação a Deus. E como discernir esse chamado pode ser uma jornada desafiadora, mas transformadora. Temos alguns convidados neste programa, mas antes nós vamos compartilhar com você a fala do padre Eliseu. Esse nosso querido irmão é estigmatino, doutor em teologia. Inclusive, ele cursou teologia no nosso Instituto ITESP. E sua tese de doutorado teve como tema Juventude e Vocação, aspecto antropológico da vocação. E ele tem muito a nos dizer sobre a vocação. Roda o vídeo. A expressão vocação vem de uma língua latina que significa vocer, significa chamado. Então a gente traz desde o princípio a vocação como grande chamado. Mas é um chamado que não é apenas uma voz que se ouve de Deus, mas nós dizemos que é dialógico, necessita de um diálogo. Primeiro de tudo, ele nasce de uma iniciativa divina. Deus chama. E aí o ser humano responde, por isso é dialógico. Há uma resposta humana. Talvez nem todos tenham a consciência da resposta, porque o chamado, ele ultrapassa a dimensão religiosa, ultrapassa a questão do credo. Deus não chama apenas quem é católico, quem crê em Deus, quem professa uma religião. O chamado de Deus é para o humano, que ele vem bem antes de uma profissão de fé, por isso a todos os seres humanos. Deus chama a todos. E esse primeiro chamado, a gente fala, ele está ligado à vida, ao corpo. Por isso é o chamado à vida. E o ser humano responde como? Responde nascendo, responde entrando nessa vida e vivendo. E é um chamado que não termina apenas em um momento, quando o ser humano nasce. Mas todo momento continua o chamado vibrando na nossa existência, na nossa vida e nos convidando a viver. E a gente vai respondendo à medida que a gente consegue fazer da vida um dom. A gente consegue perceber que esse é um grande mistério e que precisamos viver bem. Se recebemos a vida como chamado, precisamos fazer dela uma vocação, porque assim a gente vai transcendendo a mera realidade visível e conseguimos tocar e perceber uma presença divina. Há um segundo chamado. O segundo chamado não vem em ordem cronológica, porque o chamado à vida vem de maneira contínua. Mas o segundo chamado é para a gente exercer essa nossa existência de um jeito muito específico. Então tem gente, por exemplo, que exerce sua vocação servindo as pessoas de rua, que estão em situação de rua. Tem gente que serve a vida respondendo à sua vocação, cuidando especificamente de mães que não têm para onde ir. Tem gente que serve ou responde à sua vocação, ajudando as pessoas, servindo os mais pobres, ou entrando em um seminário, ou exercendo essa vida bonita, essa vocação através do matrimônio. Várias formas. É o que nós chamamos de vocação específica. Cada um tem sua vocação específica. Não existe um chamado que se repita. Todo chamado é singular, porque corresponde unicamente à pessoa. Então ninguém vai responder a um chamado que a mãe está sentindo, que o pai está sentindo, que a família. Ele é o chamado específico à pessoa. Mas a realização desse chamado não é pessoal. O chamado é pessoal, mas a resposta, a realização é comunitária. Então todo chamado ele é dedicado a um povo, a uma realidade cultural. E claro, entendendo que o povo não é especificamente a sua família, ao povo do seu bairro, da sua realidade. Porque tem gente que é chamado e responde a sua vocação em outra nação, em um outro país, em um povo muito diferente do seu, mas está inserido em uma realidade muito concreta. Então esse é o chamado específico.
para que se responda em um grupo muito maior. E a terceira dimensão do chamado, como eu disse, que faz a gente transcender a essa realidade, é um chamado que nos conecta com o divino. Se o primeiro chamado é entrar na vida, o segundo chamado é entrar na realidade de um povo, o terceiro chamado é nós dizemos o chamado cristão. Nós somos convidados a entrar em uma relação profunda, bonita, sincera e livre com Deus que chama, com o transcendente, com o divino. Então essas três dimensões, a gente compreendendo, a gente vive de maneira mais bonita a vocação que cada um tem. Não é descobrir conscientemente dizendo a minha vocação é ser padre, a minha vocação é ser freira, a minha vocação é ser casado. A vocação de cada um continua sempre sendo um mistério. O primeiro que tem que responder de maneira bonita é viver. Viver bem. O segundo é não viver sozinho. É encontrar um grupo, encontrar um povo, encontrar alguém que precisa. Aí você dedica toda a tua força, toda a tua energia para aquele povo viver bem. E aí você vai se realizar. Se realiza servindo. E o terceiro é reconhecer que esse serviço não é apenas uma ONG, que é muito interessante e a gente valoriza tanto as ONGs, mas vai além disso. Perceber que nós formamos, como aquele povo, no serviço, algo divino. Deus está presente nessa realidade, me chamando, me realizando e dando condições para que a vida do povo, a vida da gente tenha mais graça, mais sentido e mais valor. Essa é a vocação, é o sentido que nós vivemos do grande chamado de Deus para a nossa vida. Muito obrigado, Padre Eliseu, pela sua contribuição. Vamos agora nos apresentar, antes de entrar no tema. Olá, meu nome é Michael Kwabi Opoku. Eu tenho 32 anos, eu sou de Ghana, eu sou missionário do Verbo Divino. É uma alegria de estar aqui com vocês para eu falar um pouco sobre minha vocação. Olá, meu nome é Gaudi Denis, tenho 27 anos, natural do Haiti. Eu sou missionário escarabriniano. É um prazer para mim de estar com vocês aqui para partilhar sobre a minha experiência vocacional. Obrigado, Michael. Obrigado, Gardi. E para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco como foi a experiência de ouvir e responder ao chamado de Deus. Por favor, Michael, conte para nós. Eu acho que eu sou de uma família bem católica, porque desde criança eu participava nas atividades da igreja, eu fui coroinha e outras coisas também. Mas eu já tinha contato com missionários do Verbo Divino desde criança, porque eu sou de uma paróquia verbita e lá em Ghana, noviciado do Verbo Divino fica na minha terra. É mais ou menos 15 minutos de carro da minha casa para o noviciado. Então, eu conversava com eles e brincava com eles. E o que me tocou muito foi a vida comunitária deles. Porque eu perguntei o que une essas pessoas de vários países e culturas diferentes, mas eles estavam sempre felizes. Então eu perguntei o que une essas pessoas. Por isso eu entrei no seminário do Verbo Divino. Muito obrigado. Olha, Michael, que interessante. Vamos agora ao Gardinho. Por favor, Gardinho, conte para nós. Olha, a minha vocação foi bem semelhante, como falou Michael. A minha vocação também nasceu da minha família. E sobre isso eu quero aproveitar esse momento para agradecer aos meus pais. Eles dedicaram o seu tempo para me educar e ensinaram a ser um homem espiritual e social. E dentro da minha família, que eu aprendi a rezar, a ler a palavra de Deus, a meditar, a viver em comunidade e que hoje, através da congregação dos missionários carabinianos, continua a dar sentido a esse chamado que eu recebi de Deus. Eu conheço a congregação dos missionários de São Carlos através do Padre Rubens, em 2014, lá no Haiti. No momento, eu falei sobre o que sentia, o desejo que eu tenho naquela época, e me convidou a participar num encontro vocacional, onde ele me contou a história da congregação e o carisma
que é de acompanhar os migrantes, de ser migrantes com os migrantes. E a nossa missão, vocação como missionário escarabrinianos, é de acompanhar os migrantes, de trabalhar na mobilidade humana. Agora que nós já ouvimos o testemunho, o belo testemunho que vocês nos trouxeram, eu pergunto a cada um de vocês. Primeiro para você, Michael. Como é a vida de um religioso consagrado no mundo de hoje e quais são os desafios e responsabilidades que você enfrenta nesta caminhada? Muito obrigado por essa pergunta. Em primeiro lugar, para ser um religioso ou uma religiosa, é para ser o sal do mundo, ou seja, para dar um bom exemplo para os outros. Essa é para ser um religioso ou uma religiosa. Um dos maiores desafios que a gente está enfrentando no mundo atual é secularização. Porque eu acho que a vida religiosa não é mais atraente pelos jovens por causa da secularização, porque é muito difícil. Eu acho que agora a vida religiosa está competindo com o mundo por causa da tecnologia e outras coisas. Muito obrigado. Sim, muito obrigado pela sua colaboração, Michael. Eu gostaria também de fazer a mesma pergunta para o Gardi. Como é a vida de um religioso consagrado no mundo de hoje? Quais são os desafios e responsabilidades que você, Gardi, enfrenta na sua caminhada, na sua vocação, na sua pastoral? Conta para nós. No dia de hoje, ser religioso ou a vida religiosa significa ser o testemunho vivo do amor de Cristo e de sua palavra. Porque quando olhamos no mundo de hoje, parece que tem uma carência do amor e de esperança. Esse amor leva a um desafio grande, porque nós temos medo de amar, mesmo com as nossas indiferenças. E por isso, tem que cultivar o amor para uma nova evangelização que possa levar a uma humanidade mais humana. Muito obrigado. Muito bem, obrigado a vocês dois. E lembrando bem que essa vocação, esse chamado, tem por primeiro Jesus Cristo. É Ele a nossa referência. Como o Michael disse, é a luz do mundo, o sal da terra, mas essa luz, ela vem de Jesus Cristo e esse sal, esse gosto que dá o tempero da vocação é sempre nos dado pela inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos escutado esses testemunhos dos nossos amigos, dos nossos convidados, eu vou pedir para cada um de vocês colocarem uma mensagem, falar uma mensagem para o público que nos escuta e nos vê. Por favor, Michael. Muito obrigado por essa oportunidade. Às vezes, minhas fraquezas me deixam ir à frente ou seguir à frente na minha jornada vocacional, porque eu tenho medo. Por isso, eu sempre confio na providência de Deus. Essa é alguma coisa muito importante na minha jornada. Então, hoje eu estou falando para todo mundo para confiar sempre em Jesus, porque quem faz a chamada é Deus. Sim. Então, se a gente coloca nossa confiança em Deus, a gente sempre vai à frente. Muito obrigado. Gardi, por favor. Obrigado. A minha mensagem, nós temos que saber que a vocação é dom de Deus, que precisa ser cultivado com amor e dedicação. Por isso, jovens, não tenham medo de ir contra a corrente da realidade da nossa sociedade. Não tenham medo de seguir Cristo em seus corações. É por isso que meu fundador falou, que é São João Batista Scarabrini, o jovem é aquele que ama a Deus e fez o seu amor chegar aos corações. Muito obrigado e humilitas, sempre humilitas. E para concluir o nosso podcast, temos aqui o nosso amigo Wesley Cruz, que é estudante de teologia. Nós vamos cantar uma música. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor.
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Convido vocês a nos acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, através do @podflarecast. Muito obrigado e até a próxima. Pode falar com liberdade, mas com ética e respeito, pode flare.